Graça e paz. A palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra seres humanos e nem contra pessoas, mas contra poderes e dominadores das trevas, contra toda a força do mal nas regiões celestiais. Mas a palavra de Deus também nos ensina que para vencermos esta luta, precisamos vestir toda a armadura de Deus. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. Então, em instantes, vamos aprender com a palavra de Deus como vencer esta guerra espiritual. Fique agora com o culto à viva. O clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo vem sobre nós com poder. Santidade e justiça, tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Boa noite, irmãos, graça e paz, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos guiado e nós estamos aqui com vida para sermos gratos a Ele. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração com você para que nessa noite aquilo que nós temos colocado como propósito de palavra, como uma linha de mensagens que nós estamos fazendo, uma série delas, possa alcançar o objetivo, alcançar o seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças por mais um culto à viva. Nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos que estão neste momento nos assistindo, Pai. Que a tua palavra encontre corações disponíveis, prontos a serem ministrados e que teu Espírito Santo possa trabalhar em cada um deles para que a tua palavra frutifique, Senhor. Nós te damos graças esta noite por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos antes de mais nada dizer que você é muito bem-vindo ao Culto à Viva, CGSM Online. E antes de mais nada, não esqueça de compartilhar o nosso link com seus amigos, mande aí para o maior número de amigos que você tiver e já deixe também o seu like para que nós possamos alcançar a outros. Depois do encerramento da nossa transmissão, nós queremos te convidar para que você participe da live de oração através do Instagram, @CGSãoMateus. Não deixe também de colocar o seu pedido de oração lá no chat, para que você também possa receber uma ministração, para que possa receber uma oração em cima daquilo que você tem uma necessidade. Participe, então, da sala de oração. Bom, para o mês de maio e junho, nós estamos aí com uma série de mensagens sobre revestivos de toda a armadura de Deus, com base em Efésios capítulo 6. E já foi ministrado aí anteriormente, 2 quartas-feiras, deu início então a essa série, e hoje o que eu trago para você, o tema é calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então é o que nós vamos falar hoje. Quando nós falamos sobre
Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, nós podemos interpretar de algumas formas, né? É sobre ter paz durante as guerras, sobre estar preparados para ir à guerra. E o que eu vou falar hoje é isso, você estar na batalha. Para você estar na batalha, você tem que, para antes disso, se preparar. Então nós vamos falar sobre a preparação para entrarmos numa batalha. Eu quero antes trazer uma curiosidade a respeito dos romanos, que conhece-se e sabe-se na história que os sapatos de batalha romanos, que eram conhecidos também como caligai ou calcei, eles tinham solas texturizadas, ou seja, elas continham cravos. E não só a estrutura confortável e respirável desses calçados permitiria que os soldados marchassem por vários quilômetros sem dor, mas também os cravos os ajudariam a manter a sua posição e pisar no inimigo caído. Especialmente quando um exército romano avançava, os inimigos eram pisoteados pelas perfurações de vários soldados marchando juntos. Essas solas cravadas ainda os ajudariam a navegar melhor em terrenos acidentados, ao contrário de outros calçados da época. O inimigo não podia se isolar em um pedaço de terreno áspero ao enfrentar o exército romano, porque os soldados avançariam com o mínimo de dor nos pés. E como os romanos, como os calçados que eles usavam, como a forma que eles usavam para entrar na batalha, assim também nós, o Evangelho da Paz, que é o Evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo, quanto mais eu e você conhecemos o Evangelho e pregar para outras pessoas, mais firmes nós ficaremos, mais resistentes nós estaremos. E quem derrapa são os inimigos do Evangelho. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos nos preparar, quer dizer que nós devemos ter o contato com a palavra, quer dizer que nós temos que ter a nossa meditação diária, além dos nossos devocionais, além das nossas leituras bíblicas, nós temos que sempre estar buscando mais e mais o Senhor, mais conhecimento, para que na hora da batalha, na hora que nós somos desafiados, na hora da necessidade de nós colocarmos uma palavra, nós estejamos prontos para isso. O capítulo 6 de Efésios, que é o que nós estamos estudando, em versículo 15, fala a respeito de calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, que é o tema que eu trago a vocês hoje. Os nossos pés, queridos, eles são muito importantes para Cristo. Por que os nossos pés? É lógico que toda a nossa estrutura é importante para Cristo, Ele pagou um preço por nós, por completo, mas os nossos pés são importantes porque são através dos nossos pés que nós vamos pisar no território do inimigo para resgatar pessoas para Deus. E como iremos fazer isso? Se os nossos pés não estiverem calçados com a preparação do Evangelho da Paz? Como que nós podemos sair para a batalha sem estar preparados? Como nós podemos usar alguma coisa se nós não sabemos como fazer? Então, para tudo, para uma guerra tem que se preparar. Para sair para um relacionamento você tem que se preparar. Para um casamento se prepara. Para tudo tem que haver uma preparação. E quando nós estamos numa batalha, nós temos que já estar prontos para isso. Não temos que, de repente, inseridos nela, perdidos no meio da batalha, não sabemos como usar a nossa espada, não sabemos como usar o nosso escudo, não sabemos como atacar. Como que nós vamos fazer? Então, para seguir a batalha, tem que estar já preparado. E é o que nós vamos falar sobre a terceira parte da armadura de Deus, que é o calçado. Como é de conhecimento de todos nós, calçado é necessário para quê? Para facilitar o caminhar. Porque se você andar descalço num terreno que tem pedras, você vai se machucar. Ou se você estiver descalço e alguma coisa cortante estiver no solo, vai perfurar o seu pé. Então, o que nós vamos fazer? O calçado é necessário para facilitar, então, o nosso caminhar. No caso da armadura de Deus, o calçado que nós devemos usar é a prontidão para anunciar o Evangelho da Paz. Colocar esse calçado, queridos, significa que nós estamos preparados a qualquer momento para anunciar o Evangelho da Paz. Colocar esse calçado significa dizer que, olha, eu estou aqui, eis-me aqui, eu posso ir, eu posso falar. Quando solicitado, eu posso ir, eu posso pregar, eu posso falar a essa pessoa, eu posso trazer a ela algo da parte de Deus, algo que o Senhor já me esclareceu sobre a sua palavra. Então, isso significa colocar o calçado, estar preparado para entrar nessa batalha. Às vezes, é muito fácil dar
a outras coisas prioridade maior do que ao Evangelho. Por quê? Assim, quando Deus nos chamar e nós não escutarmos, é porque a nossa mente está tão cheia, nossa mente está em tantas outras coisas, em tantos outros compromissos, como o trabalho, como a família, estudos e etc., que nós não vamos escutar. São muitas coisas que tomam conta do nosso dia a dia, né? São muitas atividades, são muitos compromissos, agenda cheia, e às vezes nós não ouvimos Deus falando conosco, Deus nos chamando. E Deus não diz que nós não devemos trabalhar ou que não devemos ter família, ao contrário, foi Ele quem projetou a família, é um projeto de Deus. Todavia, você deve se assegurar que a sua principal preocupação é e continuará sendo os interesses de Deus, a vontade de Deus. Isso não impede que você trabalhe ou estude. O que exige é que você tenha ouvidos abertos a Deus para ouvir o que Deus quer de você. Ou seja, estar sensível à voz de Deus, né? Estar pronto para ouvir a voz de Deus. Quando nós temos relacionamento com alguém, é fácil nós reconhecermos a voz dela, né? Nós, no casamento, nós reconhecemos a voz da nossa esposa e nós sabemos até como ela está falando, o que aquilo significa. Dependendo do tom que ela fala, nós sabemos como estão as coisas. Nós sabemos se é bom, se é ruim, pelo tom de voz que ela usa para falar conosco. Nós temos um relacionamento com ela, assim como nós temos relacionamento com os nossos filhos. E os nossos filhos também, quando ouvem a nossa voz, sabem qual é a intenção, sabem o motivo pelo qual nós estamos falando daquela forma. Então, quando nós temos relacionamentos com Deus, quando nós estamos ligados ao Senhor, através da oração, através da palavra, através da comunhão com Ele, nós vamos estar prontos a ouvir. E quando Ele falar, nós vamos saber discernir aquilo que Ele está falando para nós. Então, a gente pode sim fazer muitas coisas, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, a gente pode sair, a gente pode atender às nossas agendas, mas nós temos que sempre pensar no seguinte: manter Deus e manter a sua palavra e espalhar essa palavra, o Evangelho da Paz, como a nossa primeira preocupação. Então, trabalhando, eu posso falar sobre esta palavra. Estudando, eu posso falar sobre essa palavra. Entre os amigos, entre a família, eu posso falar dessa palavra. Então, sempre pensar que, mesmo eu indo, mesmo eu voltando, como o nosso pastor sempre diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ide está em movimento, você está indo, você está vindo, você está falando dessa palavra. Então, seja trabalhando ou estudando, espalhe a palavra de Deus, fale a respeito da palavra de Deus. Tenha ela como sua primeira preocupação. Nós não podemos calçar essas sandálias sem um tempo de dedicação à leitura da palavra de Deus e à oração. Eu não posso dizer que eu estou calçado com a sandália da preparação do Evangelho se eu não tiver um tempo de dedicação à leitura da palavra. Como é que eu vou conhecer a palavra se eu não ler a palavra? Como é que eu vou ter essa sensibilidade, como eu falei anteriormente, se eu não estiver em oração, se eu não estiver em comunhão com o Pai? Como é que eu vou ter essa sensibilidade? É difícil e quase impossível, porque automaticamente você vai começar a ouvir outras coisas. Quando nós não nos dedicamos, quando nós não oramos, quando nós não lemos a palavra, nós vamos nos afastando e nós vamos ouvindo outras vozes, e as vozes que nós deveríamos ouvir, nós não ouvimos. A voz que nós deveríamos ouvir, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, nós não ouvimos, porque nós estamos tão atarefados, tão cheios de coisas, que as vozes do mundo às vezes sufocam a voz que nós deveríamos ouvir. As vozes do mundo fazem com que nós não ouçamos a voz do Senhor a falar conosco. Então, para que nós possamos calçar essas sandálias, nós devemos dedicar um tempo à leitura da palavra de Deus. E é dessa forma, é dessa maneira que na armadura de Deus nós vamos ter os pés calçados, né? É dessa maneira que nós vamos ter os nossos pés como as sandálias dos soldados romanos, né? É dessa forma que nós teremos então como sair, como pisar no terreno do inimigo, se nós estivermos preparados, se nós estivermos na palavra, se nós estivermos em oração, se nós estivermos em comunhão. Como nós vimos no início, quando eu falei a respeito das sandálias, dos calçados que os romanos usavam, nós também precisamos estar calçados e bem calçados. Os soldados eles precisavam estar calçados para se proteger dos obstáculos perigosos que poderiam haver pelo caminho. Os campos minados, as doenças colocadas por seus inimigos. E assim também os nossos pés precisam estar envolvidos pelo Evangelho.
Os nossos pés precisam conhecer o Evangelho, os nossos pés precisam ter as boas novas, né? Nós temos essa responsabilidade de ir por todo mundo e falar do Evangelho. Nós fomos comprados, nós fomos reconciliados, né? Nós temos essas boas novas para passar para as pessoas. Quantas pessoas, às vezes estão até já como o pássaro que aguarda quando sua mãe volta para o ninho com alimento? Quantas pessoas estão ansiosas, sedentas por essa palavra? Quantas pessoas estão já aguardando que alguém fale, né? Às vezes a pessoa não consegue sozinha, ela não tem a iniciativa, ela não consegue vir à igreja, ela não consegue de repente ligar o rádio para ouvir uma palavra, ela não consegue de repente ligar a sua televisão, ela não tem forças às vezes para se mover, para tomar uma ação, para ter a atitude de ouvir a palavra de alguma forma, mas ela de repente precisa que alguém fale, ela tem necessidade de que alguém faça isso, que alguém vá até ela e fale a respeito dessa palavra. E nós às vezes guardamos a palavra para nós. Às vezes já estamos calçados, às vezes nós já estamos prontos, já estamos preparados para falar a respeito dessa palavra, mas guardamos para nós, né? Escondemos, colocamos a palavra ali e fala, não, tudo bem, eu já sei, a minha família já sabe, os meus amigos já sabem, aqueles que estão mais próximos de mim já sabem a respeito da palavra, então eu vou guardar aqui no meu coração. Existe um cântico que diz, né, a tua palavra escondi no meu coração, mas quando diz a tua palavra escondi no meu coração, não é para que eu não fale a ninguém dessa palavra, é para não pecar contra o Senhor, diz a canção. Então, se nós temos essa palavra, se nós estamos cheios, nós temos que dividir, nós temos que repartir com as pessoas. Cristo não veio ao mundo somente para mim, Marcos Cabral, olha, eu vim para você, morri especialmente para você. A palavra dele diz lá em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi só para mim, não foi só para minha família, não só para meus amigos mais próximos, mas foi por todo mundo, por todo mundo. E quando ele diz para nós irmos, ele fala para irmos por todo o mundo, para levar as boas novas a todo o mundo. Então, nós não devemos nos calar, nós não devemos nos fechar. Hoje nós temos condições de falar a respeito de Cristo nas nossas redes sociais. Nós temos tanta liberdade ainda, né? Nós temos a liberdade de irmos às nossas redes sociais e postar alguma coisa falando a respeito de Cristo, postar uma canção que fala a respeito de Cristo, um versículo bíblico que fale a respeito disso. Então nós temos várias armas que nós podemos usar e nós devemos usar essas armas, nós devemos fazer uso delas, devemos nos preparar, irmos e sairmos, irmos para o campo de batalha e falarmos a respeito do Evangelho da paz, das boas novas que nós temos, que nós que fomos reconciliados, como eu disse, nós que fomos outra vez ligados ao Pai, nós podemos levar a outras pessoas essa liberdade, nós podemos levar a outras pessoas essa salvação, né? O mundo aguarda, o mundo espera a resposta para tantas coisas e nós somos essa resposta, nós temos a resposta, nós temos Cristo em nós. E se nós temos Cristo em nós, a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, por que não levar, queridos, para outros? Por que não falar a outros sobre essa esperança? Por que não falar a outros que existe perdão aos pecados? Por que não falar a outros que Cristo já morreu de uma vez por todas? Ele fez o sacrifício que era necessário para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos ser salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna, para que nós fôssemos então morar com o Senhor. Muitas pessoas ainda não conhecem, então que nós possamos nos calçar, nos preparar e sairmos para o campo de batalha, para trazermos ao Senhor aqueles que ainda não estão, aqueles ainda que não o servem, aqueles que não o conhecem, aqueles que ainda não receberam. Então que os nossos pés estejam envolvidos pelo Evangelho, porque assim, por onde nós andarmos, por onde nós estivermos, nós vamos apresentar o Evangelho de Deus e resgatar vidas. Por onde nós formos, nós vamos ter vidas, trazer vidas para o Senhor. Ter os pés calçados com a preparação significa estar disposto a anunciar o Evangelho por todo lugar, mesmo sendo o território do inimigo. E o que é o território do inimigo, querido? O território do inimigo pode ser a faculdade, o território do inimigo pode ser no seu trabalho, o território do inimigo pode ser, de repente, a casa de um familiar que você está, que não conhece a Cristo ainda. Lá é o território do inimigo. Porque se as pessoas não conhecem a Cristo, se elas não servem a Cristo, se elas ainda não aceitaram, não receberam, se elas ainda não foram feitas filhas de Deus, elas estão vivendo no território do inimigo. É um território perigoso que você vai estar entrando. De repente, você está dentro de um coletivo, dentro de um metrô. Quantas vezes a gente está no metrô e vem alguém falando a respeito de Cristo, entregando talvez até um folhetinho para as pessoas? Ela está espalhando as boas novas.
Ela está indo fazer aquilo que o Senhor tem colocado. Existem várias formas, multiformas de você falar do Evangelho de Cristo, como eu já disse, usando vários... Hoje nós temos tantas coisas, tantas facilidades à nossa disposição, né? A internet, o seu carro, que você pode colocar um adesivo lá que fala do amor de Cristo, de repente... eu não sei, inúmeras formas, no caderno, na capa do caderno. Queridos, existem muitas formas de nós mostrarmos Cristo às pessoas. Existe também a forma de você mostrar Cristo às pessoas através das suas ações, através da sua atitude, através do seu testemunho de vida. O seu testemunho também pode gritar para muitas pessoas a quem você serve, de quem você é, a quem você pertence. Então que nós possamos sempre nos lembrar que nós precisamos dedicar tempo à palavra de Deus, dedicar tempo à oração, para que nós possamos receber mais dele e estarmos preparados para falar do amor dele a outras pessoas. Porque às vezes as pessoas vão questionar, às vezes nós simplesmente dizer e falar a respeito de João 3,16, como eu disse, as pessoas vão indagar a você, elas vão querer saber um pouco mais, talvez ela tenha alguma dúvida perigosa que você precise tirar, sanar aquela dúvida dela naquela hora. Então estar preparados para isto, estar preparados para que no campo de batalha você não seja pego despreparado. Estar pronto para agir, estar pronto para defender, estar pronto para atacar. Nós temos que estar preparados. Faça isso, querido. Aproveite esse tempo que nós estamos tendo dessa série, dessas ministrações, para meditar nessa palavra. Pegue Efésios 6, vai meditar na palavra, vai vendo o que fala sobre a armadura de Deus e vai refletindo a respeito daquilo que você precisa fazer para que você seja um soldado preparado. Vai refletindo a respeito daquilo que ainda precisa ser mudado em você para que você esteja pronto para a batalha. Eu estou falando aqui hoje, mas eu também, essa palavra é para mim. Eu também preciso me dedicar mais, eu também preciso orar mais, eu também preciso ler mais a palavra. E se você de repente tem dificuldade em guardar as coisas, então aí é que você tem que mergulhar mesmo, você tem que ir mais fundo mesmo na palavra. E tem que dedicar esse tempo diariamente para que a palavra fique gravada na sua mente, para que a palavra possa estar no seu coração. Então dedicar esse tempo, eu preciso dedicar esse tempo, você precisa dedicar esse tempo na palavra de Deus, se preparando para que você possa falar do amor dele às outras pessoas. E é onde você estiver, querido. Levando a palavra, levando o Evangelho da Paz, essas boas novas, aonde quer que você esteja. E que Deus nos dê graça para isso, que o Senhor nos dê essa disposição, que o Senhor coloque em nós essa vontade, esse desejo, que às vezes por nós mesmos nós não conseguimos, mas que o Senhor nos dê, que o Senhor coloque em nós, que possa brotar em nossos corações o desejo de falar do amor de Cristo a outros, que possa brotar de buscarmos, de nos aplicarmos mais ao estudo da palavra, que nós possamos ter essa sede, que o Senhor faça com que essa sede brote em nós, para que nós possamos então irmos mais na oração e então podemos sair e levar essas boas novas, poder sair e levar o Evangelho de Cristo a toda a criatura quanto tem necessidade de recebê-lo. Então, o que eu tenho hoje e o que eu trago para você é isso: calce os seus pés, tenha os seus pés preparados no Evangelho da Paz, esteja disposto a anunciar esse Evangelho por todo lugar, aonde você for, aonde você estiver, mas lembre-se que você tem que estar preparado, lembre-se que você tem que estar pronto para isto fazer. Então que os seus pés estejam calçados, que você possa a partir de hoje pensar a respeito disso e buscar do Senhor isso, para que você possa se calçar na preparação do Evangelho da Paz e sair e levar estas boas novas aos outros que estão necessitados. Amém, querido? Eu quero agora, antes de encerrar, mais uma vez lembrá-lo que após aqui a nossa transmissão haverá a live de oração. Então não deixe de ir lá no Instagram, @CGSãoMateus, estar na live de oração, participar, colocar no chat o seu pedido de oração e participar também. Entra lá, se você puder colocar lá, fazer algum tipo de comentário, coloque algum comentário lá e vai ser uma bênção. Que o Senhor possa te abençoar, que o seu coração nessa noite possa estar sendo preenchido por essa palavra e que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra frutifique em você e você possa buscar mais do Senhor e estar pronto para dizer sim quando você for chamado, quando você for desafiado a entrar na batalha e falar sobre o amor de Cristo. Amém? Eu quero orar sendo grato ao Senhor por essa noite com você.
aí na sua casa, eu aqui, e nós oramos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo que nós tivemos, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos, Senhor, refletir mais sobre a palavra de Efésios 6, que fala a respeito da armadura do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos dedicar tempo à oração, que nós possamos dedicar tempo à busca na Tua palavra, a conhecermos mais a Tua palavra, calçar os nossos pés, Senhor, na preparação do Evangelho da Paz, para que nós possamos entrar na batalha, entrar no terreno do inimigo e resgatar vidas para o Senhor, e resgatar aqueles que estão perdidos para o Senhor. Então nós sabemos que para isso nós temos que estar preparados, Senhor. Faz com que essa sede brote em nós, de buscarmos mais na palavra, de buscarmos mais ao Senhor em oração, para que nós possamos estar prontos para sairmos aos campos de batalha e sairmos de lá, Senhor, com muitas vidas para o Teu reino, com muitas vidas resgatadas para o Senhor, para a glória do Teu nome. Nós Te damos graças por essa noite, Pai. Nós oramos, abençoamos a cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco através dessa transmissão, assistindo nessa noite, que a Tua bênção os alcance e que eles possam ser, ó Pai, ricamente, Pai querido, abençoados e transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!